Tudo que é novo, fresco, atual e moderno faz a gente querer mais, empolga. É assim na vida e é assim na música. Com uma cena relativamente nova, mas atualmente vibrante, mesmo no pós-pandemia, Palmas testemunha um momento em que, quando o mundo está voltando aos seus realinhos do novo normal, tudo está se movimentando. Os artistas estão empolgados, lançando, gravando, tocando, e os shows e eventos estão acontecendo. E por mais que a cena autoral ainda tenha suas várias problemáticas, talvez a gente esteja finalmente entrando no caminho certo. Nesse episódio, a gente vai mergulhar no que está acontecendo de novo na cena. Quem está fazendo o quê? Como estão as coisas agora? Quem são os novos criadores? Como é esse novo e o mais bacana, para onde ainda podemos ir? Quem já estava aqui contribuindo com a cena se junta a quem está começando. E aqui no Toca na Cena, a gente se encontra no meio de tudo isso, tudo junto e misturado. Vem com a gente! Olá, olá, eu sou o Felipe Ramos, sou jornalista e podcaster, e junto com a minha amiga Cecília Santos, também jornalista e podcaster, a gente criou o Toca na Cena, um projeto para apresentar a produção musical autoral independente e alternativa do Tocantins para o mundo. Nesse episódio, a gente fala sobre e investiga o que tem de novo por aqui. Já falamos do passado e agora chegou a hora de falar do presente. Quem tá chegando e merece sim sentar na janelinha. Integrante do grupo musical Boca de Cantor e os Piaba, que faz sons brasileiros, batuque, música popular, Yasmin ou Vera Lynn é uma das vozes mais bonitas da cena palmense. A parte feminina da banda, que faz um dos shows mais impressionantes atualmente, o Boca de Cantora, faz e acontece. E ao vivo bota todo mundo para dançar. Há 7 anos na cena, em 2020, eles finalizaram o financiamento coletivo do primeiro álbum. O disco, que foi lançado em 2021, tinha como objetivo traduzir em arte e alegria o melhor desses artistas, que fortalecem a identidade cultural tocantinense e reúne influências das mais variadas regiões e culturas que compõem o estado. Ao Toca na Cena, Yasmin falou sobre como começou na música autoral na capital. Desde o começo do meu trabalho como artista em Palmas, eu tenho usado o referencial que eu tenho, que é minha tia, que tocava em boteco antigamente aqui. Então a gente começou mesmo nessa finalidade de boteco. Porque quando a gente iniciou o projeto todo, eram poucas bandas que faziam toda essa questão autoral, né? Tinha mais cover e sonzinho mesmo de bar, né? Que não tem muito espaço para autoral. Ser artista autoral, independente em Palmas, é um pouco complicado, porque, como eu falei, é um processo lento. Primeiro você tem que alcançar a pessoa, mostrando que você tem um certo talento, né, um certo carisma. Você cativa as pessoas, depois de um tempo você começa a inserir o que é construção sua, né, o que você compôs, né, o que vem diretamente de você. Para ela, uma das maiores dificuldades para os artistas que estão começando é a falta de apoio. Para mim, a situação ideal enquanto artista, compositora e independente seria alcançar mais subsídio, né, da Fundação Cultural. Isso é muito importante, porque para a gente construir a música, a gente demanda gasto, né? Estúdio é uma coisa cara, gasolina é uma coisa cara para poder fazer ensaio, instrumento é uma coisa cara. Então, se a Fundação Cultural olhasse para a gente com mais zelo, né, com mais atenção, se eles não fossem tão, eu acho que eles são bem de clubinho, é minha opinião pessoal, né? Enfim, é o que eu consigo absorver até agora. Existe muito clubinho dentro da cultura no Tocantins que tira um pouco a possibilidade de a gente alcançar subsídio, sabe? Então fica complicado. Por exemplo, a gente fez o álbum todo que a gente compôs, que a gente gravou, lançou no final do ano passado, com financiamento coletivo, né? A gente teve que esperar do pessoal independente, do próprio público que já paga o imposto, que já
contribui para o Estado dar esse repasse para a gente, dar outro repasse, né, que no caso é o financiamento coletivo, para que a gente conseguisse executar nosso projeto, né? Eu digo construir o álbum mesmo, físico. A artista conta que para conseguir começar a tocar e a ter espaço para mostrar sua música, a banda precisou abrir mão dos cachês, até conseguir formar um público que apoiasse os shows da banda. A gente participa de uma maneira que a gente foi muito mal julgado desde o começo, que é a gente não cobrando muito dinheiro, sabe? A gente, desde o começo da Boca de Cantora, né, da Vera Canta o que quer e tudo, a gente sempre tocou por valores muito pequenos, né? Chegou a níveis assim de a gente tocar numa noite, 5 artistas, né, da Boca de Cantora, a banda completa 5 artistas por R$ 15, ou seja, R$ 3 por cada artista. Então a gente faz isso como? A gente vai, já que não existe investimento e subsídio governamental, a gente dá nossa mão de obra, né? Porque o que a gente tem? A gente precisa de espaço, né? Porque é uma coisa que sempre foi muito difícil em Palmas, a gente ter espaço para tocar o som que a gente faz. Porque existe vou colocar monopólio. Um monopólio de música mainstream, né? Sertanejo, pop, essas coisas. Então a gente acaba se doando e abrindo mão de receber grana para poder consolidar os espaços. Depois que o espaço começa a ter visibilidade, a gente começa a cobrar cachê, essas coisas. É assim que a gente contribui, né? Com mão de obra mesmo, mão de obra artística. Testando de tudo um pouco, e Yasmin acredita que como uma artista que está inserida em uma cena que está começando, ela conta que se sente à vontade para experimentar e criar sem amarras, com muita paixão e desapego. A gente percebe que o Tocantins, os palmenses mesmo, os tocantinenses, não tocantinense, mas eu digo palmense, é onde eu estou morando, que é em Palmas, o palmense genuíno, ele é muito novo, né? Ainda não começou a trabalhar com essa questão da cultura. Então tem gente de vários lugares e a gente vai absorvendo coisas de vários lugares. No nosso projeto mesmo, a gente gosta de pegar coisa nortista, né? Cumbia, carimbó como referência, né? E eu acho isso bom. Pra gente é bom, porque a gente tá vivendo um experimento. Mais pra frente, depois do que a gente fizer, o pessoal já vai estar direcionado para outra ideia, né? E eu acho que estar no Tocantins faz diferença pra mim, porque pelo fato do novo mesmo. O novo ele não me dá medo, né? O novo ele te abre possibilidade de você construir uma ideia nova, sabe? Subdivisões de gêneros, né? Porque assim, é aquela frase antiga, né? Que a gente não cria nada, a gente copia, né? Então, se eu estiver copiando, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer e da maneira mais íntegra possível e com a doação maior que eu tiver, porque, como eu falei nas outras vezes, nas outras perguntas, como não tem muito investimento, como não tem muita estrutura, como não tem muito espaço, tudo é feito com muita paixão, né? E muito envolvimento, muita emoção e tudo pra gente é muito importante, né? Todo tipo de evento é muito importante. E, enfim, eu acho que isso define bem a identidade tocantinense, assim, pra mim, saca? Pelo que eu tenho construído, pelo que a gente tem ajudado a construir, envolver com paixão e também desapego, porque eu acho que a gente não tem que durar para sempre e que vai chegar uma hora que a gente vai ficar obsoleto aqui para a cidade, que vai ter que existir bandas novas, porque tudo tem que se renovar. A gente não tem que ficar segurando a onda para sempre. Não que a gente segure a onda de nada, mas assim, a gente não é tão importante assim, que a gente não tem que ficar sendo eterno. A gente vai só abrir caminho para que novas pessoas venham, e isso é muito, muito bom, é digno, me traz função para minha vida, saca? Com 25 anos de idade, Jorge Gabriel, que começou a tocar aos 14, começou em 2017 a se aprofundar nos estudos e na profissionalização como artista. Parte da nova leva de artistas locais, ele se encontrou na ideia de misturar ritmos populares e urbanos como R&B, funk, trap, reggaeton, afrobeat, EDM, né, a música eletrônica, elementos do rock, compondo, cantando e produzindo suas próprias músicas. Ao Toca na Cena, ele falou sobre como a profissionalização da cena é importante para os artistas e de como isso ajuda na qualidade do que é lançado. Salve todo mundo que está acompanhando o podcast. Eu sou o Jorge Gabriel, artista, cantor, compositor, produtor musical aqui da capital. É, E é um prazer estar aqui com vocês. O processo de estar nessa cena nova de Palmas tem sido complexo e interessante, porque
necessita do desenvolvimento educacional, do desenvolvimento técnico de muita gente, de todo mundo, dos artistas, de produtores, e começar isso do zero é realmente um processo complexo, mas gratificante de ver resultados, de ver novas produções chegando ao público, cada vez melhorando a qualidade de lançamentos, de posicionamento dos artistas. E para mim, pessoalmente, está sendo um processo muito construtivo. Eu estou conseguindo lidar bem com o processo de buscar cada vez mais uma música melhor que faça com que as pessoas se divirtam, ouçam em casa e aproveitem daquele momento, desfrutem daquele momento por meio de uma música, que eu acho que é o papel principal de um músico acima de uma cena, né? Entusiasmado com o que a cena pode se tornar, para Jorge Gabriel, o cenário ideal tem artistas produzindo no terreno fértil e o público consumindo na mesma proporção. Cara, essa pergunta é muito massa. Para mim, enquanto músico, a situação ideal para uma cena é ter artistas produzindo conteúdos que vão ser consumidos de fato pelos ouvintes e ouvintes realmente consumindo os artistas locais sem necessariamente pensar que ele é um artista local, e sim porque é bom. Para mim, essa é a situação ideal de música, de um contexto onde a música encaixa no contexto cultural. E o primeiro passo para isso vem dos artistas, de trabalho educacional, como eu falei, de um trabalho de base mesmo, de fundamentos, para a gente conseguir elevar o nosso nível de produção, o nosso nível de qualidade e mostrar nossos diferenciais culturais, né? Na busca por entender como se encaixar na cena e como fazer parte de tudo que está acontecendo nela, Jorge falou sobre qual o seu papel no contexto da música autoral independente do Tocantins. Como eu participo da construção dessa cena, vem justamente dessa perspectiva que eu enxergo, que é buscando melhorar o meu projeto artístico, buscando construir um público, me entender como uma marca, me entender como uma marca que produz diversos produtos, que tem uma linha de produção vasta e que eu posso conversar com várias pessoas e fazer com que isso aconteça. E para o Jorge Gabriel, crescer como artista em uma nova cena onde há uma enorme diversidade e a identidade cultural ainda está sendo formada, com espaço para experimentação e tentativa e erro, é empolgante. Especialmente para o jovem, que aposta na música urbana como gênero e mistura R&B, reggaeton, drum and bass, house, funk 150 BPM, mega funk nas músicas que cria. Esse lance do Tocantins estar desenvolvendo uma identidade cultural, para mim é um dos maiores motivos de orgulho como artista em estar aqui hoje, porque me oferece uma pluralidade cultural muito grande que vai influenciar diretamente no que eu faço, que é música urbana. E ter acesso ao mais rico culturalmente e diverso que o Brasil tem num lugar só é especial, é único, assim, é um privilégio realmente muito, muito bom. Patrick Torquato, DJ, radialista, produtor, responsável pelo Baile Tropical, festa itinerante que já circulou por mais de 10 países e um dos conferencistas e curadores convidados nas 4 edições da Confere Música, aposta muito na cena contemporânea do Tocantins. Para ele, estar inserido num mix e no meio da cultura do norte e nordeste da região amazônica nos favorece e muito. Olha, a cena de Tocantins é uma cena cheia de possibilidades, né? Tem artistas talentosos, tem referências estéticas locais que fazem com que possa aparecer nacionalmente com alguma identidade, com alguma individualidade. Essa coisa de estar entre a Amazônia e o Nordeste e uma cultura de cerrado também, tudo isso potencializa para que Tocantins apareça em destaque nacional com uma identidade única. Para o DJ, além da importância do artista, o papel do público é fundamental. O que eu acho que possivelmente atrapalha é uma visão de que é via uma estética indie, alternativa e roqueira que as coisas vão acontecer. Por conta dessa molecada, né, dessa juventude
branca, classe média, que consomem coisas esteticamente interessantes de outros lugares do Brasil e do mundo, acharem que é impondo esse conceito e essa lógica que a cena de Tocantins vai acontecer, né? Não acho que seja por aí. Naturalmente é importante que tenha artistas com obras relevantes, mas o fundamental de uma cena é público, é volume de gente consumindo. E eu não estou falando de uma escala de consumo como um público dos sertanejos, né? Eu estou falando de uma escala de consumo de 500 a 1.000, a 2.000 pessoas que vivenciem essa sonoridade de uma música local que se pretende crescer. Eu acho que vai muito por aí. Existe também uma barreira, né, que é uma certa vergonha de reconhecer a sua estética, o seu sotaque, as coisas que te caracterizam enquanto diferente do restante dos lugares do Brasil. Identificar isso faz com que essa riqueza de uma sonoridade local apareça com mais força. E, naturalmente, eventos cada vez mais com público para consumir isso. Tem uma dicotomia aí interessante a se pensar, né? Não necessariamente é a obra de artistas, dos artistas locais, que constroem a cena. O que constrói a cena é haver público consumindo esses artistas locais. É essa combinação que faz com que uma cena se destaque. Patrick, que pesquisa novas tendências da música tropical, africana, latina e brasileira e trabalha sempre lançando novos talentos, falou para o Toca na Cena que realidades onde a música autoral independente passou a fazer parte do circuito cultural com o apoio dos governos e com públicos presentes, dependem também da aproximação dos artistas locais da cultura do lugar onde eles estão inseridos. Olha, eu acho que um dos principais pontos de mutação em algumas cenas semelhantes à cena de Tocantins foi quando se percebeu que o que cada um fazia, o que se fazia enquanto cena, não era uma música alternativa, independente, sabe? Essa lógica até infantil de interpretar o nosso mercado. Foi quando as cenas entenderam que a música que se faz é a cultura do lugar. E aí se aproximaram do poder público, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, para apresentar suas expressões enquanto uma linguagem local. E não nesse esquadro do indie rock, hip hop feito nos outros lugares. É fundamental ser entendido que o que se faz e se pratica na cidade de Palmas, né, na região metropolitana, em todo o estado de Tocantins, é música tocantinense, é a nossa cultura, né? E isso ser entendido dessa maneira faz com que os artistas sim postulem em projetos, em leis de incentivo, né, que sim dialoguem com o poder público. Então é fundamental se compreender enquanto cultura local, mesmo fazendo rock, mesmo fazendo música eletrônica, mesmo sendo DJ, é música local. Tem que pressionar o governo, as gestões públicas, e não só pressionar, fazer diálogo, identificar quem é que tem uma visão numa perspectiva próxima, eleger pessoas, né, vereadores, deputados, prefeitos, governadores, enfim, que tenham diálogo e abertura com a linguagem da música local que se produz. Esse tipo de entendimento fez com que muitas cenas deslanchassem, fez com que muitas cenas conseguissem eleger secretários de cultura, né, colocar figuras lá que ampliavam as políticas públicas. Eu acho que é fundamental se enxergar enquanto uma linguagem de cultura local, né, e não só como uma música periférica alternativa, né, de vanguarda, enfim, que tem todas essas características que culturalmente a gente tenta colocar, mas acaba abandonando de se compreender como uma expressão cultural local e que tem direito, né, a acessar políticas públicas. E para o futuro, Patrick aposta na profissionalização da cena. Para ele, os artistas precisam viajar, ouvir, ter contato com novas produções, ajudar a fomentar a cena local, se entender como parte da cultura tocantinense e pressionar o poder público por políticas públicas que viabilizem a aceleração da música independente e autoral do Tocantins. Eu acho que é fundamental para pensar um futuro de uma cena musical tocantinense fazer dever de casa, né? O dever de casa está no nivelamento técnico das produções locais. Eu ouvi muitas bandas e artistas muito bons, mas precisa estar viajando e assistindo o show dos outros, se esforçando para trazer shows de artistas equivalentes que estejam
passando por perto para virem se apresentar na cidade, porque isso nivela tecnicamente, porque artisticamente cada um vai para um lado, mas nivela tecnicamente, também pode influenciar artística e conceitualmente o seu trabalho. Viajar para ir tocar fora, né? Ou seja, pressionar para que existam políticas públicas para que viabilize essas viagens. Existe de fato um custo amazônico, é muito complicado sair de Palmas para ir para outras capitais do Brasil, mas é fundamental para pensar no futuro da cena local fazer isso. Entender-se como expressão cultural, pressionar governos para a existência de políticas públicas que incentivem a realização desses eventos, mas fundamentalmente circular. Os artistas locais precisam circular pelo Brasil e fora para evoluírem, confrontando-se com outros públicos, assistindo outros shows, né? Acessando a outras figuras para que possam evoluir com seu trabalho. E a evolução que eu falo são processos técnicos, são processos de profissionalização. Não estou falando que existe um descompasso em termos de qualidade, longe disso. Esteticamente e artisticamente, cada artista é autônomo, mas obviamente quando você se confronta com públicos com repertório qualificado, quando você assiste show de outros artistas, né, isso vai te influenciando e vai gerando outras camadas. Então eu vejo um futuro promissor para a cena tocantinense quando ela resolver essas questões. Mais eventos, mais público e mais circulação. O novo sempre vem e bons ventos, mesmo que muito quentes, sopram para esses lados de cá. Que venham muitos shows, excelentes lançamentos e uma cena fervilhando de novidades. Curtiu o nosso 4º episódio? Se liga que tem mais! Obrigada a todo mundo que participou com a gente e principalmente por você que nos escutou até o final. Nos sigam nas nossas redes sociais, nosso Twitter e Instagram é @conferemúsica e nosso e-mail para quem quiser entrar em contato é o conferemusica@gmail.com. A gente está em todas as plataformas de streaming e fica de olho porque logo mais a gente está de volta com o Toca na Cena. Tchau!